O Enem, ele tem uma, vamos dizer assim, uma lógica e uma estratégia de fazer com que você, primeiro, tenha uma resistência física e mental boa, porque são questões, né, que tem título, que tem instrução, que tem ali toda uma performance onde você tem que ler e entender e interpretar o texto. Nem sempre os dados que estão ali, né, são aplicáveis direto, você tem que captar essa informação, absorver aquilo ali e daquilo sair para a sua forma de estrutura, para aí sim, dentro do algoritmo, da estrutura de resolução do exercício, você seguir com a estratégia. Então, o que acontece? A ideia nossa aqui nesse primeiro momento, né, que a galera tá chegando aí, já tem 8 pessoas aí, obrigado mesmo por você estar com a gente, né, a gente conversar um pouquinho sobre essa estratégia inicial. Até coloquei aqui algumas dicas para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, e aí sim nós vamos entrar diretamente na parte da matemática. Eu deixei para vocês aí um link, tanto na descrição como também o link no chat, para que vocês acessem uma listinha. São 15 exercícios que eu quero mostrar para vocês, são questões de nível fácil, né? E quando eu falo fácil, é para quem, né? Fácil para quem? Não, é fácil no sentido que ela é a aplicação direta de teoria. Então eu quero chamar a atenção de você para alguns detalhes, né? Saber teoria, como que eu estudo matemática, quanto tempo leva para a gente fazer isso. Então essa é a nossa ideia, beleza? Bom, vamos começar então para a gente não alongar muito. De novo, obrigado por você estar aqui comigo, beleza? Então eu queria só chamar a atenção para algumas coisinhas. Então, quando você vai fazer uma prova, primeiro, a gente não vai fazer as 45 questões assim, 1, 2, 3. Tem muita gente que gosta de fazer questão uma atrás da outra. E aí o que acontece? Tem uma coisa chamada adrenalina na cabeça da gente. Você começa a fazer a questão 1, você não sabe mais ou menos ela, passa para 2, aí você não sabe ela, e aí você vai para 3 não sabendo, a adrenalina entope aí, dá aquele branco, travou tudo. Então, na verdade, a gente vai ler a questão e a gente vai procurar não fazer a questão 1, 2, 3. A gente vai olhar, vai ler e vai tentar procurar as questões que são mais fáceis, as questões que são rápidas. Cuidado que o fácil e o rápido nem sempre anda junto. Porque uma questão fácil é aquela onde eu bato o olho e eu sei resolver. Mas nem sempre ela é rápida. Por quê? Porque de repente eu tenho lá algumas continhas com vírgula, algumas coisas que eu tenho que fazer que não tornam ela rápida. Então a primeira coisa que a gente vai procurar é fazer as questões rápidas e fáceis, né? Tentar unir esses dois. Tá fácil, não tá rápido, eu pulo. Tá fácil, tá rápido, é ela. Tá rápido, é ela primeiro. Por causa do quê? Desse tal do TRI. O que é o TRI? É Teoria de Resposta ao Item. O Enem, ele enxerga que ele tem que fazer o quê? Dentro dessa lógica, ele vai pegar e perceber, o aluno acertou as questões fáceis e acertou questão difícil, tá ok. O aluno errou questão fácil e acertou questão difícil, ele entende que foi chute. E isso estraga, diminui a nota. Isso não quer dizer que a gente não vai chutar as questões que a gente não sabe, não é isso. Até vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas a gente vai dar foco, sim, naquilo, né, que a gente conhece, sabe fazer. Então, começando aí, a gente vai ter muita concentração na hora que a gente for fazer a leitura das questões, né? Como eu disse, ela é a interpretação de texto. Em razão disso, nós precisamos estar com muita concentração, anotando todos os dados, tudo que foi dado no problema, né? A marca do ladinho ali, é importante fazer isso. Por quê? A gente vai também ter a questão dos gráficos e das tabelas. Lembra que eu falei para você que o Enem, né, a matemática, não está só na matemática, também está nas outras disciplinas? E quando a gente olha para gráfico e tabela, muita gente às vezes não toma cuidado para a questão dos eixos, né, o eixo X e o eixo Y. A unidade que está ali, o que a gente está falando, de que teoria? É por milhão, é por mil, né? É ano, é tempo em minuto, é tempo em segundo, é velocidade. Ou seja, eu tenho que ter muita atenção no gráfico e olhar ali os dados do eixo realmente com a questão da unidade, olhar para ela com carinho. E aí sempre anotar para que a gente tenha essa resolução. Mais importante de tudo, siga sempre o seu instinto, o tal do raciocínio lógico, o tal do subconsciente. Ledu, como isso? Veja bem, você olha para uma questão,
né? Você tem o consciente, que está aqui agora acontecendo, e tem o subconsciente, que são as informações que você tem aí na sua vida. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O subconsciente está lá atrás, como se diz, subconsciente, e de vez em quando ele traz algumas informações e conversa com o consciente. Então, quando você pega uma questão e bate para ela, bate o zoião nela lá, o que acontece? Do nada você fala, puxa, essa aqui é a resposta e marca. E aí você vai, só que você fica meio na dúvida, por que eu estou marcando, né? E põe lá uma interrogação. Aí você vai para outra e começa a ler questões, fazendo outras. O seu consciente está ativado, está recebendo informações e de repente, quando você volta naquela questão que você marcou, aí o seu consciente fala assim, não é essa aqui, é a de baixo. Porque você leu algumas coisas que o seu consciente trouxe, né, segurou o seu subconsciente, deixou ele de lado, e você fala, não, eu vou trocar. Não faz isso. Marcou uma questão, não é por chute, é que você está lendo para ela e alguma coisa diz que é ela. Marcou, não desmarca, porque se você desmarcar, a chance de você errar vai ser altíssima. Então, tenha sempre essa questão do raciocínio lógico seu aí, né? O seu interior, o seu subconsciente conversa com você, então não desmarca. Outra coisa importante é, na hora que a gente está fazendo, tem algumas alternativas que são ali que a gente chama de alternativa absurda. São alternativas que a gente olha para ela e ela não dá muito efeito para a gente. Então a gente arrisca. Então isso diminui, né, a chance de errar e aumenta a nossa chance de acerto. Até para uma questão de chute, que é o que eu queria falar aqui agora. Quando você não sabe uma questão e você vai deixar para chutar, você vai deixar ela chutar mesmo. Para onde? Para o final. Por quê? Nós temos aí em torno de mais ou menos 2 horas e 15 para as questões de matemática, né, no segundo dia. Isso aí dá em torno de 135 minutos. Dividido por 45 questões, você tem em torno de 3 minutos para cada questão. Leitura, interpretação e resolução. Nossa, Ledu, é complicado? Sim. Como você adotou a estratégia de resolver as mais rápidas primeiro, então o que acontece? 30 segundos, 10 segundos, 20 segundos, às vezes você resolve uma questão. 1 minuto, você resolve uma questão. 1 minuto e meio, você resolveu uma questão. Todos esses minutos que faltaram para chegar a 3 são minutos que vão ficar na sua, né, bolsa aí, na malinha, lá para o final. Porque daí nós vamos olhar para as questões que a gente de repente não sabe fazer, vamos olhar com, né, um carinho, analisando, interpretando, com todas as, mesmo que você não saiba, e vai olhar para as questões, olhando para as alternativas e falar, puxa, isso aqui, ó, essa não tem muito a ver, isso aqui eu vou tirar, isso aqui está fora. E aí sim, a gente vai para um chute um pouco mais consciente. O método russo, no Chutovsky, não é? Você vai lá e manda a pua, e aí vamos na sorte, a probabilidade está a nosso favor, de repente você ganha uma questão. Mas, lembrando, as questões de nível mais fácil você não pode errar. Principalmente atenção naqueles 30 minutos que você vai deixar para marcar lá no gabarito. Por quê, Edu? Porque justamente se você fez a questão, você sabe a questão e acertou, e na hora de passar para o gabarito você marca errada, e isso vai mexer com o tal do TRI, que é a sua nota aí no final. Tá bom? Então essa estratégia inicial aí eu queria conversar com você um pouquinho, só para a gente entender o que é o nosso Enem, né? Mas, Edu, falta só 2 meses, que a partir de hoje, inclusive, só faltam 2 meses. Dá tempo? Dá. Dá e dá muito tempo. Nós vamos ter foco aí em alguns conceitos, lógico. Dá para estudar tudo? Não. Cai tudo de matemática? Não. Mas tem algumas coisas que elas aparecem mais. As operações básicas, né? A parte de trabalhar aí os conceitos de unidade de medida, regrinha de 3, razão e proporção, potência, porcentagem, né? A geometria plana, bastante. Geometria espacial na sua, né, conexão direta. E aí você tem as funções, né? Então tem algumas coisinhas que elas caem mais. E aí em cima disso, é lógico, a gente vai dar mais atenção para isso. O que eu quero hoje mostrar para você, com essas 15 questões que eu trouxe, é o Enem é fácil. Então a gente vai focar nele para resolver as questões fáceis. E aí sim, no final, a gente vai tentar angariar a questão média e a questão difícil. Então fica comigo até o final desse vídeo, que lá no final eu vou te dar um brinde, um presente, uma surpresa muito agradável. Eu espero que você goste, mas não saia, continue com a gente até o final, beleza? Eu queria que agora, vocês que já baixaram aí, né, a nossa listinha aí, do Rumo ao 1000, nós temos algumas questões e eu queria trabalhar com vocês para a gente conversar junto. Então, vamos começar com a questão número 1 e vamos olhar para ela e aí você, pensando com você mesmo,
Essa questão número 1, eu faço ela primeiro? Ela é fácil ou é difícil? Eu vou resolver ela já ou de repente eu vou para uma questão número 2? Então, olha para a questão 1 e olha para a questão 2, enquanto isso eu vou apagar a lousa aqui, vou colocar os dados que eu preciso. Qual das duas você faria primeiro? A 1 ou a 2? Lembre-se, questão fácil é aquela questão que eu sei resolver, tá? Questão rápida é aquela que eu sei resolver de uma maneira muito mais, né, ligeira, vamos dizer assim. Então, dá uma olhadinha aí nas questões 1 e 2 e vê para mim aí como que você se sairia. Qual delas você resolveria primeiro? Quiser colocar no chat aí, coloca e vamos trocando umas ideias para a gente ver o que a gente faria. Porque eu sei o que a Beth faria, não é? Ah, piadinha ruim, vem comigo. Então deixa eu marcar aqui para vocês. Eu vou desenhar ele aqui mais ou menos, só para chamar a atenção aqui do que eu preciso, tá? Eu vou marcar alguns pontos aqui, ó. Aqui é o ponto 2, esse aqui é o nosso ponto 5, esse aqui é o nosso ponto 6, esse aqui é o nosso ponto 9, esse cara aqui é o nosso ponto 11, esse outro aqui é o ponto 14, esse ponto ele é o 16, tem uma levinha aqui, ponto 16 aqui, tem uma curvinha aqui ainda, 16, aqui é o 17, continuando, ele sobe e desce. Então, eu tenho aqui o 19 e tenho o ponto 22. Beleza? Essa é a nossa questão 1, a gente já vai ler e vamos conversar sobre ela. E a questão 2 aqui, nós temos uma casa. Então vamos olhar. A questão número 1, tá? Questão número 1 está assim, a exposição a barulhos excessivos, como percebemos em geral, no trânsito, casa noturna, blá, 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 e vai até saúde, ponto. O gráfico foi elaborado a partir da medição de ruído num dia em um canteiro de obras. Então vamos olhar agora para os eixos. No nosso eixo X, nós estamos falando em hora, e no nosso eixo Y, o decibel, ok? Ou seja, o nível de ruído. E aí ele tem aí um monte de coisinha acontecendo. Ele fala assim, ó, nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Observe que 55 decibéis é justamente essa linha, né, que nós temos aqui paralela ao eixo X. Pergunta, essa questão é fácil de resolver? Sim. Por quê? Nós vamos olhar os pontos que eu marquei aqui, né, se você olhar no seu gráfico aí, é justamente onde está aqui embaixo, o 2, o 5, o 6. O que a gente quer, na verdade, é ver quanto tempo ele permaneceu. Então essa questão ela é fácil, mas ela tem um trabalhinho. Ela não é tão rápida, porque eu vou ter que ficar fazendo continha. Esse menos esse, esse menos esse, esse menos esse, ou seja, eu tenho que fazer umas continhas aqui. Já a questão número 2, que a gente já vai resolver ela, tá? Mas o que eu quero mostrar é essa técnica para você. A questão número 2, ele apresenta para nós uma geometria espacial. Nós temos aí a figura 1, representa uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas d'água, conforme apresentado na figura 2. Então nós temos aí a figura 1, uma casa apresentada em 3D. Do lado nós temos a planta do telhado, onde a setinha está indicando para onde a água escorre. E na terceira ele colocou aí uma casa onde tem um telhado com 3 águas. O que significa essas 3 águas? Ele tem 3 caimentos, ok? Batendo o olho aqui, então eu vou olhar só para essa parte de cima da casa. Eu tenho um escoamento para frente, para trás e do lado, certo? Olhando nas alternativas, não é muito mais rápido, porque fácil ela é. Mas ela não é muito mais rápido, eu não vou tomar menos tempo para resolver essa do que essa. Entendeu? Então aqui, ó, quando você bater o olhão aí nas alternativas, perceba que a alternativa do item B, ele tem aqui, ó, o desenho mostrando setinha para cá e setinha para frente.
Por que que é o item B que me interessa? Né? Por que que ele é o que me interessa? Por que que não é o item A? Porque o item A ele mostrou, apesar do desenho ser muito parecido com o item B, as águas só correm dos lados, não está correndo para frente. Então, ela está fora. Vamos eliminar a alternativa absurda, mesmo que eu não soubesse o B, mas vamos eliminar a alternativa absurda. Por exemplo, por que que não pode ser o item C? Porque o nosso telhado, né, essa planificação aqui, eu não faço triângulo assim, eu faço triângulo aberto. Então, aqui, ó, isso não corresponde com o item C, então ele é absurdo. Na questão E, a mesma coisa. Além de eu ter várias outras águas aí, a forma da estrutura, da planificação, ela ficou bem fora. Então, a gente vai acabar deixando isso aí de lado. E aí a alternativa correta é a B. Voltando para a nossa questão 1, observe que agora o que eu quero é calcular o tempo que ficou acima. Então, eu tenho que fazer uma continha de subtração. Percebe, ó? Do 5 ao 2 eu fiquei 3, né? 3 tempos, que aqui é hora, então eu fiquei 3 horas nesse intervalo. Passou de novo no 6, foi até o 9. 9 tira 6, eu também vou ficar 3 aqui. Bom, vim para baixo do 55, voltei, subi, passei no 11. Até o 14, 14 menos 11, aqui também dá 3. Do 16, de novo, eu passo e vou até o 17, então isso aqui dá 1. No final, do 19 até o 22, eu tenho 3 de novo. Então, na verdade, quanto tempo eu fiquei acima? Eu vou fazer o somatório disso para a gente resolver o problema. 3, 6, 9, 12, mais 1, eu tenho aí 13 horas, né? E é uma questão que é fácil e é também rápida, mas é um pouco menos rápida do que a posterior, que é a número 2, certo? E aí resolvemos o problema. Tudo bem? Legal? Entenderam o que eu queria dizer aí com essa relação de tempo, né? De rápido e fácil? E agora vamos de novo olhar para a questão 3, para a questão 4. Tá? Novamente, são duas questões aí que envolvem a geometria espacial e eu queria que você, olhando para as duas, primeiro, eu sei resolver as questões? Primeira parte. Se eu sei, ela é fácil. Segundo, se eu sei resolver, ela é rápida? Beleza. Qual delas é mais rápida? Tá? Então dá uma olhadinha nela aí que eu vou apagar a lousa aqui e a gente já volta a conversar sobre isso. Ela tem uma quantidade de líquido, né? Então tem lá essa parte aqui, ó. Toda ela tem líquido e nós temos um objeto nela aí. Aqui, essa distância vale 8 centímetros. Deixa eu marcar aqui. Então, esse pedaço aqui vale 8. A distância, a altura total é 17. Nós temos uma base 4 e 3. E aí, agora, vamos ler o probleminha aí para a gente entender o que acontece. Ó. Num recipiente com a forma, né, de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até uma altura de 8 centímetros, conforme a figura. E um objeto ficou flutuando na superfície da água. Então nós temos um objeto aqui dentro, certo? E esse objeto aqui, ó, vamos colocar um xizinho aqui, ó. Esse objeto está na superfície, está boiando. E aí o que acontece? Para você retirar esse objeto de dentro desse recipiente, a altura da coluna deve ser de pelo menos 15 centímetros. Observe que nós estamos aqui, ó, com 8, com água. A altura total, ela é 17. Então, para que eu possa retirar esse objeto, ele teria que estar a uma altura aqui de 15 centímetros. Daqui a pouco a gente vai pegar esses dados para a gente poder resolver o problema. Legal? Para a coluna da água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro desse recipiente bolinhas que têm um volume igual a 6 centímetros cúbicos, cada uma delas. E elas vão ficar totalmente submersas. Então você vai jogar bolinhas ali que vão, né, cair. Observe que quando você tem dois corpos que não ocupam o mesmo lugar, há um deslocamento. Então o nível da altura, né, ela vai deslocar, onde cada bolinha que eu jogar ali dentro vai mexer com o volume, né? Vai mexer com essa altura, porque a base e o comprimento aqui não vai alterar, a área da base não altera. Então, cada bolinha que eu colocar, ela vai aumentar um pouquinho aqui na altura, certo? Cada uma das bolinhas tem 6 centímetros. E a pergunta é, qual é o menor número de bolinhas necessárias para que eu possa
retirar o meu objeto que está flutuando. Esse é o exercício. Então você vai olhar para ele e vai pensar como resolver. De novo, eu sei fazer fácil, não sei fazer, já vou pular, vou para a próxima, tá? Antes da gente resolver esse exercício, eu quero então fazer um comparativo com a questão 4. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo, né, de Kukulcán. Ele é localizado na cidade de Chichén Itzá e no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. A quantidade de cada tipo de figura da parte plana que monta esse tronco de pirâmide é composto por. Então vamos pensar assim. Ledu, eu sei o que é um tronco de pirâmide? Essa é a primeira pergunta. Se eu disser sim, eu sei o que é, essa questão é fácil, tá? Então observe, nós teríamos uma pirâmide. Pirâmide de base quadrada, ó. Tem uma pirâmide aqui com a base quadrada. Legal. Só que essa pirâmide, ela foi cortada. Então nós cortamos e fizemos dela o quê? Um tronco, certo? Observe que aqui então a gente não tem mais esse bico, ó. Essa parte de cima, ela foi embora. Legal. O que nós temos aqui agora nessa figura? Que é só isso que ele quer, ó. Perceba que eu tenho que fazer cálculo. Aqui eu só tenho que analisar essa figura planificada. O que nós temos? Uma base quadrada. Eu também tenho essa mesma base aqui em cima, também quadrada. Então eu tenho aqui, ó, 2 quadrados. Você concorda comigo? Tem 2 quadrados. A figura lateral, essa figura que você está olhando para ela aqui, ó, ela tem esse formato, ó. Ela é um trapézio. Mas ela é qualquer trapézio? Não. Essa distância e essa distância, elas são iguais. Então, se essas distâncias são iguais, eu tenho aqui um trapézio que é chamado de trapézio isósceles. Aí agora vem aquela perguntinha para você. Primeiro, quantos trapézios isósceles eu tenho? Se a base é quadrada, todos os lados são iguais. Então eu tenho 4 trapézios isósceles. Resolvi a questão e já achei a resposta. Porém, abro aqui um parênteses. Você realmente sabia dessa estrutura? Isso é teoria. Aí vem a importância de se saber teoria em matemática. Não adianta a gente só fazer exercício, só saber uma coisinha ou outra. Eu tenho que saber a parte teórica. E aí vem a minha dica, o meu bizu. Geometria plana, saiba a teoria. Saiba identificar triângulo, triângulo equilátero, triângulo isósceles, o triângulo escaleno, o triângulo retângulo com relação ao seu ângulo, obtusângulo, acutângulo, ou seja, tudo isso você tem que saber. E aí é importante que você faça, né, um estudo anotando, tendo ali o seu caderninho de resumão, colocando ali todas as informações de cada um dos itens dos polígonos que você está estudando, as principais informações. E aí sim, ó, essa questão ela ficou super fácil, porque eu sei a teoria e mega rápido. Eu resolvi ela aí em quanto? 10, 15, 20 segundos? Entendeu? Tá aí resolvido. Agora, pro lado de cá, observe que é uma questão também, se eu sei teoria, fácil. Só que ela exige da gente agora uma interpretação de texto. Vamos analisar? O que ele pediu? Primeiro, para que essa água, né, para que essa figura aqui saia, eu preciso que essa água suba até uma distância de 15. Concorda? Eu já estou em 8. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa chegar aqui nessa altura. Para ele chegar nessa altura, eu preciso subir quanto? Se eu já tenho 8 e eu quero chegar em 15. Percebe que eu preciso subir 7 centímetros. Cada uma das bolinhas que eu jogar, ela vai subir uma altura. Quantas bolinhas eu preciso para subir 7? Você percebe que aqui, ó, esse 4 vezes 3, que é a área da base, ela não vai alterar. Você concorda comigo? A área da base não vai alterar. O que vai mexer é a altura. Nós sabemos que o volume de uma bolinha, então agora vamos lá. O volume da bolinha, de uma bolinha, ele falou que é 6 centímetros cúbicos. Quantas bolinhas eu preciso? Eu não sei. Então eu vou chamar de X o número de bolinhas. Legal. Se o X é o número de bolinhas, então
6 vezes x me dá o volume total das bolinhas que eu vou colocar lá dentro. Correto? Para que eu possa resolver esse problema, isso aqui tem que ser, no mínimo, igual ou maior que. Como ele pediu no mínimo, já vou colocar que é igual. Ó. O volume total das bolinhas, ele vai ser igual a quem? Ao volume da água deslocada. Mas não é o volume da água total, é só o do que eu estou deslocando. Então, volume não é a área da base, que é 4 vezes 3, vezes a altura, só que a nossa altura aqui vai ser quanto? A altura de deslocamento que a bolinha gerou. E aí pronto, agora eu vou conseguir resolver o nosso problema aqui, ó. Quem é o nosso x? X vai ser 4 vezes 3 vezes 7 dividido por 6. Vem aqui agora algumas dicas. Quando a gente está fazendo continha, é importante que você tenha a habilidade de fazer conta um pouco mais rápido. Você pode até multiplicar 4 vezes 3 vezes 7 dividir por 6, mas a técnica de cancelamento ou de simplificação ajuda muito. Ó. Se eu dividir por 3, isso aqui dá 1, dividir por 3, isso aqui dá 2. Se eu dividir agora o 4 e o 2 por 2, aqui dá 1 e aqui dá 2. O que sobrou? 2 vezes 7, isso aqui são 14. 14 o quê? 14 bolinhas que fazem o deslocamento atingir o que eu queria. Perceberam? Duas questões que agora eu pergunto para você. É fácil? É difícil? Depende de como você está analisando. Ok? Quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma informação aí? Percebeu? Enem é fácil. É fácil para quem? Para aquele que está fazendo, para aquele que está preparado. Mas Edu só tem 2 meses. Em 2 meses você faz horrores quando você quer. E o legal é que se você tem uma boa estratégia para o Enem, se você vai prestar outros vestibulares, né, você também vai sair muito bem, porque ele já te deu a resistência e a capacidade para isso. Vamos continuar? Vamos pegar agora e olhar aí a questão número 5. Ô, garoto, sou seu fã, hein? Vem comigo. É o João... Aí a Nicole aí, obrigado, muito obrigado por vocês estarem comigo. Desculpa de novo aí desse probleminha que nós estamos tendo, mas eu juro que eu faço uma outra live com um pouquinho mais de qualidade. Vou comprar agora uma internet de 1000 GB para ficar muito louco e o negócio não dá mais errado. Então vem comigo. Vamos olhar para a questão número 5. Um textão desse tamanho, ó. Tá? Só de ler já deixa a gente tenso. Vamos ver a pergunta primeiro? Que às vezes, será que é interessante ler tudo? Será que não é interessante a gente ler a pergunta e voltar? Porque no passado, né, num passado não tão distante aí do Enem, eu nos cursinhos, eu falava sempre assim, ó, antes de resolver matemática, leia a pergunta, porque às vezes a pergunta não é desconectada do texto. Isso era muito. O Enem deu uma melhoradinha, colocou uma conexão com o texto, mas vamos ver a pergunta primeiro, ó. O que é a pergunta aqui? A razão entre o número de assentos já vendidos e o número total de assentos desse ônibus nesse instante, considerado na imagem, é. Então, o que ele está procurando? Razão. A razão é uma relação que existe, vamos apagar a luz aqui. Razão é uma relação que existe entre duas grandezas. Perceba, qual é a primeira grandeza? Ele diz que a grandeza é o assento, que ele fala aqui, ó, assento já vendido. Então, nós estamos procurando exatamente isso, ó. Questão número 5, razão entre o vendido, ou seja, essa grandeza, dividido pelo total. Legal. Agora, eu preciso olhar para essa figura e entender o que significa a parte que está aí marcada ou não. E agora eu vou ler no texto. E aí sim, agora eu vou para o texto buscando uma informação. Ó, uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas e passagens que fornece a imagem de todos os assentos, blá, 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 blá. Aí ele fala, a empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos para avaliar a necessidade de alocação de veículos ou não. Na imagem, tem-se que a informação dos assentos já vendidos, ele está aí marcado. Ah, Ledu, então eu só preciso contar agora quantos estão marcados, porque o total eu vejo, ó, está marcado quanto aí? Eu tenho 42 assentos. Então, na minha razão aqui, ó, 42 é o meu total. Eu só tenho que ter agora o trabalho de fazer o quê? Olhar a contagem de quantos eu tenho pintadinho. E aí, contando aí, você vai contar, isso dá 16. Aí você vem e fala, bom, então a razão é essa. Agora, uma atenção. Tem essa resposta? Tem. É a letra A, show de bola. Suponhamos que você faça isso e não tenha essa resposta. Vem aquela bizuzinha, aquela dica.
você pode simplificar, né? A gente pode dividir isso aqui. Por exemplo, ó, eu divido por 2 e divido isso aqui por 2. Então, eu tenho 8 e aqui embaixo 21. Então, uma outra possível resposta para esse exercício seria isso. Aí você fala, nossa, mas essa questão é bem fácil. Sim, se você sabe o que é razão. Lembre-se, razão e fração são duas coisas distintas. Fração é você falar de uma parte do todo. Razão é você comparar partes. Neste caso aqui, apesar de eu estar falando de uma razão, eu estou fazendo uma razão comparando como se fosse uma fração, porque eu estou falando da parte do total. Eu nem estou comparando aqui a razão entre assentos vendidos e não vendidos, porque esse mesmo exercício pode voltar no Enem, para esse ano, com essa pergunta. Qual a razão entre os vendidos e o não vendido? Entendeu? Então veja bem, o vendido é 16. Quanto que é o não vendido? Eu preciso contar de novo aqui? Não, é só fazer 46. Desculpa, 42 menos 16, você tem o não vendido. A ordem é importante, ó. Vendido e não vendido. Então é nessa ordem que a gente faz a razão. Legal? Tudo bem? Então tá aí, resolvido mais uma questãozinha. Observe que é muito interessante que quanto mais a gente vai ganhando energia resolvendo a questão dessa, você sente uma animação, você sente um prazer. Você fala assim, eu sei matemática, eu sou bom de matemática, eu tô ficando cada dia melhor. É assim que funciona. Você não começa estudando pelos mais difíceis, isso aí desestimula. Você começa tendo essa garra, beleza? Lê a questão 6, lê a questão 7 e diz para mim, qual que você faria primeiro? A 6 ou a 7? Enquanto isso, eu vou apagar a luz aqui e a gente já vai conversar sobre ela. 6 e 7, qual eu faria primeiro? Coloca no chat aí. Vamos lá, interage comigo. Loucura, loucura, hein? Qual eu faria primeiro? Eu sei o que a Beth faria, hein? Uhul! Vem comigo. Ledu e suas piadinhas ruins. Nossa Senhora! Então vamos lá. 6. Então nós temos aqui um gráfico em cima, a gente já vai colocar já as unidades. E o que significa cada um deles, eu só vou representar ele rapidinho aqui, para a gente não perder muito tempo da nossa aula aqui e não esticar muito essa live. Porque afinal de contas, todo mundo precisa descansar. Então nós temos aqui as peças que são produzidas, beleza? E aí, isso tem uma relação da quantidade. Nós temos um outro gráfico aqui embaixo, e aqui eu tenho as horas que você precisou para produzir essas peças. Então você tem aqui 4, 8 horas, 5 horas, 9 horas e 10 horas aqui. Tá? Então essa é a nossa questão número 6. Vamos dar uma lida nele para a gente poder entender. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas por funcionários. Em cada dia, o gerente da produção aplica metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para que ele possa utilizar nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência, né? Eu consigo trabalhar mais peças, produzir mais peças em menos tempo. Então ele quer saber qual foi dos dias que teve essa eficiência, ou seja, o que eu estou procurando? Uma razão. Uma razão entre quem? Entre peça produzida e hora trabalhada. Então nós estamos procurando exatamente isso, ó. Eu quero fazer aqui uma razão, ou seja, uma divisão entre 800 dividido por 4, entre o 1000 dividido por 8, entre o 1100 dividido por 5, entre o 1800 dividido por 9 e entre o 1400 dividido por 10. Então o que a gente vai ter que fazer é continha. Eu preciso fazer a divisão aqui, né, dessas razões que viraram frações para nós e descobrir qual delas é a maior. Beleza, isso é questão 6. Fácil ou difícil? De novo, depende o que você vai dizer para mim. Entendeu? Entendeu o problema? Entendeu o que está sendo pedido? Questão fácil. Sabe fazer continha de divisão? Questão fácil. É questão rápida? Depende. Vamos olhar a próxima? A nossa próxima questão aqui, ó,
Perceberam que eu coloquei sempre questões aí uma próxima da outra para fazer essa relação, para você entender o que é fácil e o que é fácil e rápido e o que é só rápido. Nem sempre é fácil, mas ele é rápido, porque eu resolvo, tá? Você tem aí, pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos de impressora 3D. Aí ele vem aí, blá, 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 o produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, conforme você vê aí na figura. Até aí ele deu só informações pra gente, e agora vem. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Então o comprimento dele é 100 micrômetros. Cuidado com a unidade de medida, tá? Ledu, não sei o que é um micrômetro. Na sequência ele fala, ó, um micrômetro é o milionésimo ou a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual seria a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Perceberam? Questão fácil ou difícil, né? Se eu tenho a ideia que ele está dizendo para a gente aqui, ó, ele coloca que o objeto ele tem 100 micrômetros, tá? Isso aqui é o nosso objeto, isso aqui é o comprimento dele, ó. O comprimento é 100 micrômetros. Eu sei que 1 micrômetro ele equivale a milionésima parte de um metro. Ledu, o que é milionésima parte? É 1 sobre quem? Milhão. Então, a milionésima parte é isso aqui, ó. Nós temos 1000, milhão, bilhão. Quando eu falo em milionésima, eu estou aonde? Eu estou voltando, eu estou dividindo por. Então, 1 micrômetro equivale a isso aqui em relação a quem? Ao metro, ó. Mas Edu, ele pediu notação científica. Então vamos primeiro representar o que é esse 1 micrômetro, porque depois eu vou fazer o quê? Multiplicar por 100. Perceberam? A questão ela é mais fácil do que a outra? Não sei. Mas ela é mais rápida? Sim. Se eu entendi a lógica, ela é muito mais rápida. O que eu quero resolver aqui? Eu preciso multiplicar esse 100 vezes quem? Vezes esse 1 sobre isso, ó. Então eu posso resolver o problema desse jeito, cancelando zero, e aí depois eu escrevo na forma de notação científica, ou então eu posso representar, o que é isso aqui, ó? Isso é 1 sobre 10 elevado à sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, ok? 10 elevado à sexta é a nossa base 10. O que é 1 sobre 10 à sexta? 1 sobre 10 à sexta é 10 elevado a menos 6. Ah, então olha só, eu posso resolver esse mesmo problema, ao invés de fazer isso, eu vou colocar 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6 e já chego na resposta direto. Mas Edu, para que eu vou fazer isso? Eu não poderia vir aqui e já resolver direto? Então, tá vendo? Eu coloquei estratégia para você, ó. O que agora temos aqui? Eu tenho 10 elevado à quarta. O que é 10 elevado à quarta? É a mesma coisa que 10 elevado a menos 4 quando eu estou invertendo. Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui embaixo, ó, copia a base, somos expoentes. E essa é a resposta do nosso problema. Perceberam? Aí você vai olhar agora nas alternativas aí e vai achar a resposta. Só que você vai olhar e vai falar assim, Edu, tá faltando uma coisinha aí. 10 elevado à quarta na forma de notação científica, para ficar bonitinho, o que a gente tem que fazer? Nós vamos colocar aqui 1,0, né, que é uma unidade, vezes o 10 elevado a menos 4. Mas eu nem preciso me atentar a isso, é só bater o zoião nas alternativas e está resolvido. Perceberam? Questão fácil se eu sei a teoria e interpretei bem o texto. Legal? Porque não tem nada demais, concorda? Ele deu todas as informações pra gente. A única informação que ele não deu é o milionésimo. E aí sim, você vai pensar assim, milionésimo eu não sei, Edu, mas eu sei o que é milhão. Opa, então daqui eu faço, ó, 10, 1/10. Aí eu vou para cá 100, 1/100. 1000, 1/1000. Então o que eu vou para frente aumentando com o meu expoente positivo, eu venho para cá diminuindo com o meu expoente negativo. Então se eu tenho o milhão, o milionésimo seria 1 sobre milhão. Legal? Resolvido. Voltando para cá agora, qual a dificuldade desse exercício? Como é que eu vou resolver esse exercício? Fazendo as divisões. Percebe que eu vou dividir, isso aqui vai dar 200. Mas antes de eu sair fazendo conta igual louco, vamos pensar o que eu quero? O maior valor. Tudo bem? Então, bateu o zóio aqui, ó. 800 dividido por 4.
1000 dividido por 8. Eu aumentei 200 aqui, mas eu dobrei esse cara. Com certeza isso aqui é menor que isso. Se você fizer a conta e não precisaria fazer, isso vai dar 125, percebeu? Eu já nem vou olhar mais para ele, porque o maior é esse, por enquanto. Mas vamos para esse que é base 10. Ó, cortei. Isso dá 140. É menor que 200. Estou fora. Observe que 9 e 18, um é o dobro do outro. Então eu tenho 200 aqui. 200, os dois estão iguais. Percebeu que se estão iguais, eu não tenho maior. O que sobrou? Não preciso nem fazer conta, ó. Eu já elimino, é esse cara aqui. Vai dar 220, se você fizer a conta, mas nem precisa. Por quê? Porque eu quero o maior. E agora eu vou olhar quem é esse cara. E aí, de novo, eu tenho que tomar cuidado agora com a linha, né? A nossa linha aqui diz dia 1, dia 2, dia 3, assim por diante. Então, essa divisão aqui acontece no dia 3. Então, a resposta do nosso problema, eu vou procurar o dia 3. Perceberam? Duas questões que são fáceis, se eu sei, lembre-se, quando eu falo fácil, depende de quem? Para você. Você interpretou, é fácil, é. Você viu como é uma jogada rápida? Tá? Então, resolvemos essa questão sem fazer todas as contas, por uma questão lógica, né? Bati o zoião, não sai fazendo todas uma atrás da outra. Começa a olhar, pô, divisão por 10, corta. Essa aqui, ó, um é o dobro do outro, então eu fiz ele rápido. Ele passou a ser o 200 maior, então ele fica maior. Todos que forem menor que ele, já vou eliminando. Como apareceu um outro 200, então agora ele não é mais o maior. Como só sobrou um que eu não tinha feito conta, era ele e acabou. Tá? Mas vamos supor que eu tivesse feito essa conta, essa e essa. Se eu ficasse entre esses dois, ó, 1.100 dividido por 5, 1.000 dividido por 8, o 1.100 dividido por 5 é maior. Beleza? Curtiram? E aí agora vamos caminhando aí para os nossos finalmente aí, né? Já estamos com um pouquinho mais de uma hora aí, quase passado. É que a gente teve uns percalços aí, mas vamos que vamos. Vamos pegar a questão número 8 e a questão número 9. A questão número 8 fala de função e a questão número 9 vai trabalhar aí com a figura plana e o teorema de Pitágoras. Primeiro, leiam as questões e verifique se você saberia resolver. Tá? Desculpa, a questão número 8 nós vamos falar aí de uma progressão, a progressão aritmética, e a 9 é uma função, tá? A 10 que é de Pitágoras. Lê a 8 e lê a 9, vê se primeiro eu sei resolver, segundo, qual estratégia você usaria para a resolução disso, e terceiro, qual delas você faria primeiro, tá? Então eu vou apagar a lousa aqui, enquanto isso, vamos aí sendo feliz e vem comigo. Tá curtindo? Fica comigo até o final, hein? Eu vou te dar uma surpresa bacana. Vou mostrar para você que a matemática é fácil. Bizu do Ledu e você, tudo a ver. Loucura, loucura. Então vamos lá. Olha só a questão número 8. Eu vou colocar aqui a tabelinha, ano e número de acidentes. Vou colocar o ano de 2013, o ano de 2014, o ano de 2015. Nós temos aqui 1050, depois nós temos 900 e temos aqui 850. Ele diz o seguinte, ó. Blá, 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 blá. Você vai ler bonitinho aí. Eu vou olhar a primeira pergunta, ó. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados na rodovia em 2018 foi. Percebe que a pergunta, ela está precisando de uma informação, com base na informação dada. Aonde vai estar essa informação? Está lá na linha anterior, ó, no parágrafo anterior. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Percebe então que a hora que você leu o texto aí, você viu que ele está falando de acidentes e que os acidentes vêm diminuindo. Então nós temos aqui no ano 2013, 1050. Depois, de 2013 para 2014, houve uma redução de 150, certo? Se você observar, daqui para cá tem uma redução de 150. Então, isso aqui reduziu 150 e daqui para cá houve uma redução de 50. Percebe que a redução até então, ela não é constante. A pergunta está dizendo o seguinte, lá em 2018, então, ó, 2016, 2017, 2018, qual é o número de acidentes? Essa é a pergunta. Mas a premissa é mantendo a proporção de queda nesse período. Então não é
continuar, né, descendo, e sim descendo só quem? 50, ó. Percebeu que esse exercício é uma estratégia de resolução? Ele é uma PA. A gente pode montar aqui, eu vou fazer inclusive isso para você lembrar, né? Quem é a fórmula, o termo geral de uma PA? A n é igual ao primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é o termo geral de uma PA. Percebe que a gente quer achar a PA nesse instante. Percebe que ele diz que o primeiro termo é 2014, o segundo termo é 2015, terceiro, quarto, então o nosso n é o 5. Nós estamos procurando aqui o A5. Mas você viu que eu não preciso de fórmula? Eu já poderia resolver esse problema aqui com 30 segundos anteriores. Ó, eu só estou reduzindo 50, então aqui vai ficar 800. Reduzo 50, 750 e aí eu chego a 700, acabou. Está resolvido o exercício. Mas como aqui é um aulão, mostrando, né, não só os macetinhos, mas uma revisãozinha para você, observe que eu poderia calcular então o A5. Quem é o A5? É o ano de 2018. Para isso eu preciso de quem? Do A1. Quem é o A1? É o 1050? Não, porque a nossa PA começou, ó, daqui para cá. Então nós temos aqui como A1 900. Quem é a nossa razão? A razão aqui, ó, ele está reduzindo 50, então ele é menos 50. Percebeu? E aí o que acontece agora? Eu vou substituir na nossa formulinha, ficaria aqui, ó, 900 mais n menos 1, que é 5 menos 1. Toma cuidado que a minha razão é menos 50. E aí, fazendo as continhas, eu chego. Então, observe. Não precisa saber fórmula sempre. Eu tenho que saber o que eu estou resolvendo. Lógico que a fórmula ela pode ser mais rápida, ela pode nos ajudar sempre, mas eu tenho que ter uma estratégia de resolução. Tá ok? Ledu, por que você resolveu direto a 8 e não pediu para comparar com a 9? Porque a 9 vai ser um pouquinho mais demorada. Tá? A 9, eu acredito que você deve ter lido ela aí, e você vai ver que ela é um pouquinho mais demorada. Por que ela é mais demorada? Ela não é difícil, mas ela é um pouquinho mais demorada, porque tem uma estratégia aqui, uma pegadinha. Veja bem, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe 1.000. E ele recebe 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, ou seja, eles trabalham por dia. E ele diz aqui, ó, cada um desses funcionários trabalha 2 dias por semana e ele recebe R$80 por dia trabalhado. Tá ok? Aí ele fala assim, vamos chamar de X a quantidade total de funcionários da empresa. Então é os diaristas e o gerente, total. E vamos chamar de Y o valor em real que a empresa paga semanalmente para os funcionários. E dessa forma, como que eu expresso isso numa função? Perceberam? Tem uma pegadinha aqui. Qual que é a pegadinha? Olha só que interessante. A nossa questão número 9 fala assim, ó, eu tenho um gerente. Então, isso aqui são informações que a gente tem que pegar, que nós chamamos de dados. Esse gerente, ele ganha por semana 1.000. Então, ele trabalha todo dia? Ele ganha diária? Não, ele trabalha todo dia. Ele ganha 1.000 semana, certo? Nós temos aí uma quantidade de funcionários, certo? E esses funcionários, eles recebem diariamente. Ou seja, eles trabalham 2 dias na semana. E cada um dos dias, ele recebe R$80. Então, percebe que cada um dos funcionários recebe R$160, certo? Pelos 2 dias trabalhados. Como ele pediu para a gente montar uma função, isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Qual que é o total? Como é que eu sei o quanto que eu estou pagando? Eu não vou pegar a quantidade de funcionários, vou multiplicar por quanto cada um desses funcionários ganha e isso é o resultado final. Mas tem uma lógica. O X que ele mandou a gente chamar são todos os funcionários. E se você multiplicar esse X por 160, a gente faz uma coisa errada. Porque um dos funcionários desse X aí, um deles, recebe 1.000 e não 160. Então percebe que quem recebe 160 é o total de funcionários menos 1. Por que menos 1, Ledu? Por causa do gerente. Mas e aí? Se eu multiplicar isso desse jeito, está faltando quem? O gerente. Então está faltando agora a gente somar aqui, ó, quem? Quanto que o gerente ganha. E agora sim, eu vou abrir a distributiva e vou achar a solução. Edu, vamos eliminar alternativas que a gente chama de absurdas, tá?
Observe aí, eu tenho 80, 80, 80x. Todas essas você pode mandar embora. Por quê? De imediato é 160, ó. Tá? De imediato é 160. Legal? Tá. E aí agora eu ficaria entre as duas, de 160x, 840 e 1000. Cuidado com a pegadinha do 1000. Por quê? Apesar de eu estar somando 1000, quando eu abrir a distributiva, olha que interessante, isso aqui vai ficar 160x menos 160 mais 1000. Então, a minha função procurada aqui vai ser o quê? Somar 840, e essa é a sacada do exercício. Legal? Você fez aí uma continha rápida, eliminou aquela que não interessava e show de bola. Tudo bem? Beleza? Como a gente está com um adiantado da aula aí, né? E o que eu iria mostrar para vocês com essa aulona nossa aqui, como é que a gente pode enxergar o Enem de uma outra maneira? E você que está comigo aqui até o final, eu queria agora conversar com você um pouquinho sobre uma coisa muito interessante. Veja bem, nós vamos disponibilizar para vocês um curso, um intensivo de 2 meses, tá? Eu preparei com carinho para vocês mais de 100 aulas, tá? Essas 100 aulas é mesmo focada na resolução de exercícios fáceis, que envolve razão, proporção, geometria plana, geometria espacial, resolve questões de proporções, trabalha aí o conceito de todas as funções em geral. Além disso, né, todo o foco para essas questões também tem um módulo que eu vou colocar para vocês, um módulo bônus lá, que é matriz, determinante, logaritmo, que cai muito pouco no Enem, mas cai. Então lá também vai ter, né, a aula disponibilizada para vocês, tudo nesse pacote. Nós vamos colocar para vocês um fórum exclusivo para aqueles que adquirirem aí o nosso curso. A gente vai dar esse fórum, tá, para a gente debater. Além disso, quem comprar hoje, já eu vou disponibilizar o link para vocês. E aí, quem comprar hoje com a gente esse curso, ele vai ter 1 hora de tutorial comigo, de tutoria mesmo, tá? A gente vai combinar, eu vou dar para vocês, aqueles que virarem membro, eles vão ter um canal, vocês vão ter um canal comigo exclusivo lá no Telegram, eu vou abrir um canal para vocês, certo? Esse grupo que nós temos do WhatsApp, que você está inscrito, eu vou continuar alimentando informações, porque mesmo que você não venha a querer adquirir o nosso curso agora, não tem problema nenhum, eu estou aqui para te ajudar. O meu objetivo é ajudar vocês. A gente tem um canal no YouTube, né, que vocês estão aqui com a gente, o Bisu do Edu. Tem um canal lá no Instagram, na verdade não é um canal, é um perfil, né? Eu sempre falo errado, minhas filhas xingam. É o perfil lá no Instagram, que também é o Bisu do Edu, que a gente está sempre colocando aí informações. Mas o nosso curso é um curso voltado para esse Enem nesses 200 dias. Muita lista para vocês resolverem, muita lista comentada e resolvida por mim, listas de nível fácil, listas de nível médio e hard. As de nível médio e hard a gente vai jogar sempre no módulo bônus. Por quê? Porque sobrou tempo, a gente faz. O nosso foco é aula curta, 20 minutos, 30 minutos no máximo, para você ficar o tempo todo focado. São aulas direcionadas para você, feitas com carinho para você, ok? E a gente vai abrir aí, o curso, na verdade, ele custa para a gente, fez um cálculo aí, em torno de R$469, R$470. Mas, para hoje, para quem estiver comigo aqui, para aqueles que se inscreverem hoje, a gente vai fazer a R$99,90, ou seja, R$100, tá? Que pode ser dividido em até 4 vezes. E aí, esse curso vai estar liberado para vocês até o final de janeiro. Por quê? O Enem em novembro, Edu? Sim, mas tem as provinhas de final de ano. Apesar da gente ter um foco no Enem, né, rumo ao 1000 aí, a nota do Enem, mas a matemática é matemática, ela é cobrada em todas as outras. E se a gente está se preparando bem para essa parte, né, do Enem, que venha aí o Unesp, que venha a Unifesp, que venha todas as outras universidades que vocês venham fazer os vestibulares, tanto pública quanto privada. E aí a preparação serve para isso. Então esse valor, né, não é um valor muito grande. Eu sei que às vezes algumas pessoas falam, nossa, mas é tão, né, barato, então deve ser ruim. Não, pelo contrário, eu estou pensando sim nas pessoas que não tem, né, nesse último ano que a gente passou aí, o que aconteceu? Deu um BO. E aí eu coloquei para vocês aí um QR Code. Também coloquei lá no, vamos colocar agora lá no chat, o link para você ir direto lá e já comprar o nosso curso aí. Lembrando, né, módulo bônus para você aí. Lembrando, um chat lá no fórum para a gente conversar. E além disso, para quem comprar hoje, vai ter um tutorial exclusivo comigo para tirar suas dúvidas, eu e você. Tá? A gente marca um horário, naquele horário você entra e eu abro com você um meet aí para a gente conversar tete a tete
e eu te ajudar aí nas suas dúvidas. Pode ser qualquer dia durante esse período até o Enem. Tá bem? Tá tudo bem? Então, primeiro, muito obrigado, né, por vocês terem ficado com a gente aqui. Obrigado pela confiança. Obrigado e peço desculpas também pelo que aconteceu. Estava tudo prontinho, tudo armado, foi feito com muito carinho para vocês, mas algumas variáveis a gente não controla e uma delas, infelizmente, é esse sinal da internet. É um horário que todo mundo está usando, né? E seria legal fazer uma live às 2h30 da manhã, às 3 horas da manhã, mas aí é difícil para todo mundo, né? Então aí ninguém estaria usando. Mas esse horário, a latência é muito grande e aí acaba dando essas pequenas travadinhas, pequenos problemas, mas muito obrigado de novo por você estar aqui. Tá aí, corre lá, ajuda a gente. Gostou? Confia no trabalho? Adquira o nosso curso. Não é um valor tão grande assim, mas ele tenho certeza que vai ser muito útil para você. Tudo bem? Também não tem problema. Ah, não quero, não tem problema nenhum. Só de você estar aqui foi fantástico. Eu vou abrir outras lives para ir dando dicas até o Enem, tá? A gente vai tentar melhorar isso aqui. Independente se você vai ou não comprar o meu curso, conta comigo. Vai lá no YouTube e assiste as nossas aulas que são gratuitas, comenta nas nossas aulas. Eu vou estar postando agora a resolução de exercícios direto para o Enem, tá? Toda semana vai ter aula nova. No nosso Instagram, cada vez mais informação, sempre com aulinhas ali para dar aquelas dicas, os bizus para você. Tudo bem? Então, nós não estamos aqui por comercial, não estou nem preocupado se você vai ou não adquirir o nosso curso. O nosso curso foi feito com carinho para você. Pensa que ele foi feito realmente com carinho. Mas independente disso, só de você ter estado comigo aqui, beijo no coração, foi fantástico, tá bom? Obrigado mesmo e até breve. E de novo, desculpa. E para não terminar assim de qualquer jeito, eu quero mostrar para você que em breve eu vou sortear essa canetinha exclusiva, lá no nosso canal do Instagram, no perfil do Instagram, eu vou estar dando para você aí um sorteio dessa Bizu do Edu, essa vaga é minha, bebeu da canequinha, você não tem mais problema, porque eles acabaram. Bizu do Edu, um grande abraço, beijo no coração e tchau!